Olá pessoal, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco nesta fala e agradecer a Deus e a casa pela grande oportunidade. E vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre a vida no plano espiritual. Então vamos começar com uma prece porque realmente o tempo é bastante curto e vamos lá. Senhor Deus, Jesus amado, amigos espirituais que se encontram conosco neste momento, nos amparando, nos abençoando e nos permitindo mais uma grande oportunidade que a vida me oferece para podermos então, Senhor, diante daquilo que conseguimos captar, diante daquilo que está ao nosso entendimento, levar de alguma forma um pouco de luz sobre a questão da vida no mundo espiritual. Sei perfeitamente, Senhor, que a fala será bastante falha por falta de informações da minha parte, por falta do conhecimento, da evolução espiritual necessária para tratar de assunto tão delicado e tão importante. Mas é mistério que saibamos, Senhor, pelo menos um pouco sobre esse mundo, para podermos, ao retornar à nossa pátria espiritual, termos um entendimento maior do que significa esse nosso retorno. E desta forma, Senhor, eu vos agradeço a grande oportunidade e peço a Ti mais uma vez que ampare a todos nós, a mim e a esses irmãos que se encontram neste momento presenciando aquilo que nós iremos levar. Que o vosso amor, a vossa paz, a vossa luz, o equilíbrio, a harmonia possa estar em nossos lares. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, meus irmãos, como nós vamos disse para vocês, o nosso objetivo então é falar alguma coisa sobre o que acontece e o que nós podemos fazer no mundo espiritual. E a nossa fala ela vai se prender muito mais num estágio um pouco avançado, ou seja, nós vamos conversar um pouco com vocês a respeito do nosso lar, vamos falar en passant sobre as diferenças, vamos falar assim, plataformas, né? A gente fala prédio, plataforma, andar, mas hoje eu vou trabalhar com a palavra plataformas. Então, no mundo espiritual existe diversos, nós já falamos sobre isso, e hoje nós vamos então falar um pouco sobre essa questão, ok? Mas, como a questão se trata de nosso reencarne e do nosso retorno ao mundo espiritual, nós vamos relembrar um pouquinho então o que acontece conosco quando nós estamos preparando para o nosso reencarne. Nós sabemos que, uma vez que fizemos todo o planejamento, quando chega o momento do reencarne, esse momento nós até sabemos, né? Portanto, eu diria que nós estamos sabendo a data da partida, tá ok? Dessa passagem que nós teremos aqui no planeta Terra. Muito bem. Então nós sabemos que conforme vai chegando o momento da nossa encarnação, o momento da concepção, para que nós possamos então começar todo o processo, nós sabemos que nós vamos entrar num estado de esquecimento, não é? De perturbação, e esquecendo tudo aquilo que nós havíamos planejado, que havíamos combinado, e que, uma vez encarnado, nós recuperaremos isso após um certo tempo, mas que no início nós de nada sabemos, nada lembramos, nós somos movidos pelo instinto e aos poucos, obviamente, a questão da inteligência, do livre-arbítrio, da razão, ela vai tomando conta. E em determinados momentos nós também vamos ter consciência daquilo que nós planejamos. É muito raro, mas muitas vezes acontece para o nosso podermos, vamos falar assim, seguir aquele caminho que nós estamos buscando, atingir as metas. Mas e o nosso retorno? Também nós sabemos do nosso retorno. Como dizíamos, como era uma passagem que nos foi dado para vir, agora sabíamos da data, agora para retornar, esse ano não sabemos da data. Não é? Graças a Deus. Né? Porque senão seria um Deus nos acuda, como diz os irmãos caipiras. Por quê? Porque estaríamos muito preocupados e talvez não rendêssemos nada. Então, esse não saber é muito importante para que nós possamos dedicar mais tempo à nossa
evolução. Né? Então vamos nós dizendo o seguinte, quando nós desencarnamos já conhecemos também o processo, somos considerados, vamos falar, despojados do nosso corpo a partir do momento que é atestado o nosso óbito, e a partir desse momento então nós somos retirados do corpo, não é? E aí, a partir do momento que somos retirados do corpo, nós então passamos a viver uma vida espiritual. E poderemos, como foi falado, separar do corpo da questão da carne imediatamente ou demorar um certo tempo, que demora desde alguns minutos, alguns dias, algumas horas, desculpa, alguns dias, meses, até anos, né? Mas nós conseguimos chegar lá. Mas a partir do momento que nós deixamos o nosso corpo físico, separamos do corpo físico, forçosamente entraremos no reino ou no mundo dos espíritos desencarnados, não é? Ou seja, entrando para o mundo espiritual. E ao entrarmos nesse mundo, nós não sabemos onde nós vamos. Tudo vai depender daquilo que nós fizemos aqui, da nossa evolução, da nossa forma de partida, o que é que nós fizemos, enfim, da nossa vida que Deus nos concedeu para que nós cuidássemos dela, não é? E para que nós acertássemos aqueles projetos que nós fizemos para nós encarnarmos e vencermos dentro desse projeto. Muito bem, mas como assim? Bem, muitos de nós, com certeza, passaremos numa etapa bastante controvertida, vamos falar assim, bastante difícil quando chegamos do outro lado. Vamos estar nesse estado de perturbação, não vamos saber o que está acontecendo. E da mesma forma, aos poucos, vamos tomar consciência disto, não é? De que nós ali estamos e só não sabemos onde, como, por quê. Não é? Aí eu tenho uma pergunta de número 200 acho que é 268, se eu não estiver equivocado. Um momentinho. Não, desculpa. É a pergunta número 165 do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre 268 também, mas no final. E ali diz o seguinte: quando nós estamos nesse estado de perturbação, o conhecimento espírita nos ajuda muito mais rapidamente a reconhecer. Não é? De que forma isso acontece? Você se lembra que muitas vezes nós podemos verificar no próprio, quando nós estamos separados do corpo espiritual, mesmo durante o funeral não, desculpa, o velório, podemos descobrir por nós mesmos que nós estamos ali como espírito. Não é tão fácil assim, mas a grande maioria consegue. E essa lembrança tudo, então, que nos leva então de volta a esse estado de não saber o que está acontecendo. Ou seja, voltamos a um momento de perturbação. Esse momento de perturbação, ela pode ser rápido, depende da nossa evolução espiritual, e pode ser demorado, e pode demorar tempos assim da mesma forma como o desligamento. Quanto mais nós desligarmos do nosso corpo físico que ficou lá, não é? Através da nossa ligação psíquica, quanto mais nós desligarmos disso, quanto mais nós tomar consciência disso, menos tempo demoraremos aí também, tá? Outra coisa que talvez nos preocupe, quando nós reencarnamos, nós ouvimos falar assim, não, fica despreocupado, porque nós seremos muito bem recebidos no plano espiritual, os nossos amigos, nossos parentes, nossos familiares, todos estarão lá para nos receber. Isso é verdade. Muitas vezes lá estão e nós não o reconhecemos. Né? Não temos a condição de vê-lo, não temos a condição de ouvi-lo, mas muitas vezes sim, temos condição disso. Se nós formos bons, tivermos sido bons aqui, tivermos feito alguma coisa proveitosa, com certeza seremos reconhecidos e reconheceremos. Não é? Se nós estivéssemos numa vibração inferior, ou num patamar um pouco mais difícil, dificilmente então receberemos essa alegria de tudo isso. Então veja bem quanto é importante aquilo que nós fizemos aqui de bom. E quando nós falamos aqui de fazer de bom, nós estamos falando em ajudar o próximo, em amar o próximo, não é? E praticar boas ações, estar
participando de ações sociais, né, visita a hospitais, todas essas coisas que contam. O número de amigos que fizemos, cada momento que nós praticamos alguma coisa errada, é claro, ela está com uma contabilidade negativa e isso também pode chegar a essa condição que nós imaginamos. Então, lá estando, aí o que, que acontece conosco? Nós estamos ali, às vezes estamos perdidos, e daí começam a recebermos o socorro. Não é? Esse socorro, ela parte de diversas colônias e casas que existem no plano espiritual. Não é? Mas também, mesmo assim, nós precisamos estar numa condição boa. Não se esqueça, quando nós falamos do umbral, a gente precisa lembrar que existe o que nós chamamos de abismo, que nós chamamos de a crosta terrestre. Antes da crosta terrestre ainda, depois um pouquinho antes do abismo, nós temos as trevas, depois nós temos o que nós podemos chamar de umbral ameno, né? Já os outros dois lá embaixo chamam de umbral grosso, como foi dito anteriormente. E nesse caminho nós sabemos também que existem diversos patamares, né? E esses patamares é que nós vamos considerar. Mesmo lá na parte do abismo existe também melhora, né? À medida que nós somos melhorando um pouquinho, nós vamos melhorando, melhorando cada vez mais, vamos subindo de patamar até chegar nas trevas. E na treva, da mesma forma, existe uma série de patamares, e aí vamos vencendo cada uma até chegar na crosta terrestre. Da crosta terrestre, então partimos aí para a parte que nós chamamos de umbral ameno, onde inclusive se localiza o nosso lar. Não é? Lembra que o nosso lar a última etapa do umbral para nós podermos, então, depois disso, partir para um mundo melhor, mas não se esqueça também que é lá que nós vamos nos preparar para reencarnar ao longo da nossa jornada. Né? Bom, muito bem. Então existem essas colônias que vão nos socorrer. Depende das situações nossas, depende das nossas condições, depende da nossa necessidade. Eles nos ajudam e nos socorrem, né, para podermos então seguir o nosso tratamento, vamos falar assim, e para que nós possamos tomar condição, tomarmos conhecimento do que nós estamos ali, por que nós estamos ali, e aos poucos isso então vai clareando para nós. Mas muitos espíritos que encontram nesse que chamamos umbral ameno, lá bem próximo da crosta terrestre, esses espíritos ainda existem, espíritos difíceis, criminosos, espíritos desvairados, deslocados, existe de tudo. É como aqui no planeta Terra que nós estamos, existe todos eles lá, porque a vida continua, não é? Nós continuamos da mesma forma. E assim, só que alguns caem mais ainda, esses que vão caindo, que não conseguem passar, eles vão ficando um pouco para trás, vão tendo que recomeçar, vão falar assim tudo de novo. E aqueles que fizeram coisas hediondas, absurdamente hediondas, realmente esses que estão lá, vamos falar assim, no umbral grosso. Bom, aí nós falamos assim, mas crosta terrestre. Como assim? Os espíritos que ainda existem ligados ao mundo físico por ligações psíquicas com as coisas materiais que aqui deixou, com as coisas que ligações com o corpo perispiritual, corpo espiritual, por aquilo que aconteceu na vida dele, por aquilo que ele fez, pela forma de suicídio voluntário e involuntário, pelo mal que ele causou, e assim, conforme vamos tomando essas consciências de tudo, nós vamos mudando de patamar, é claro. Então esses grupos de socorro vêm a nos auxiliar. Nós temos, por exemplo, que cuida da área de suicídio, a colônia espiritual Maria de Nazaré. Né? Nós temos a Casa de Dr. Bezerra de Menezes. Nós temos a Casa Espírita Santo meu Deus. Santo não, São Tarcísio. Né? Nós temos a Casa Transitória, Casa de Fabiano de Cristo. Casa Transitória Fabiano de Cristo. Então são diversas colônias que existem, né? E casas e colônias, todas elas
com muralhas para se proteger dos espíritos ainda de dificuldades que querem invadir o recinto e tudo mais, porque esses espíritos que ali estão já estão numa condição um pouco melhor, tá? Mas ainda está numa fase de transição ainda para poder então mudar de patamar para patamar. Cada um deles está num determinado patamar e nós vamos subindo então nesse patamar até atingir uma condição de podermos ser socorridos então e sermos levados, resgatados, tá? Para o nosso lar. O nosso lar é que nós vamos realmente começar o nosso trabalho de regeneração, o nosso trabalho de recuperação, onde nós vamos ter uma série de coisas para ser feito lá. Não é? E é exatamente o conhecimento do nosso lar que nós vamos conversar um pouco com vocês. Né? Depois, e continuando, lembrando que continuamos com todos os problemas, com todos os defeitos nossos, e lá muitas vezes chegamos lá às vezes somos resgatados, né? São espíritos que não fizeram coisas muito erradas, mas que sofrem perseguição de espíritos desencarnados ainda, e por esse motivo eles são resgatados por uma questão até de mérito, né? Não sabem o direito que está acontecendo, pedem socorro, oram, pedem socorro, então esses espíritos são resgatados. Alguns eles são, vamos falar assim, solicitados por intercessão de espíritos mais evoluídos, fazendo parentes, preces de nossas pessoas com as quais nós, de alguma forma, nós beneficiamos, amigos, parentes que fazem prece para que nós possamos ser socorridos, não é? Ao invés de ficar lamentando a nossa partida, ora para que nós possamos ser socorridos. E essas orações, essas vibrações, esses pedidos, não é? Ao determinado ministério que nós vamos até comentar, depende da ascensão do espírito, eles são atendidos, então nós também somos resgatados. Não é? Existem aqueles que partem, vamos falar assim, dessas casas que nós falamos. E eles então chegam até nós para podermos buscar então um novo conhecimento, um novo desenvolvimento. Esqueci de citar também que existem aqueles espíritos que eles ali estão também, que são socorridos por um motivo muito simples. Eles se arrependem, né, daquilo que eles fizeram, eles têm consciência agora que estão desencarnados, se arrependem de tudo aquilo que eles fizeram, e nesse arrependimento também entra numa oração profunda, sincera, né, e essas vibrações são captadas pelos grupos de socorro, e esses grupos de socorro, então, providencia a sua, vamos falar assim, internação nos departamentos do nosso lar. Mas como funciona o nosso lar? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso lar é uma extensão da nossa vida, de tudo aquilo que nós fizemos aqui, lembra? Continua, a vida continua. Então, nessa continuação da nossa vida, nós lá nos encontramos. A primeira coisa que nós vamos aprender, buscar aprender, é exatamente como proceder, como viver, como se comportar no nosso lar, porque nós não temos conhecimento. Lembre-se que nós estamos ali num mundo abaixo, aliás, num patamar abaixo, onde ainda era os momentos de sofrimento, de dificuldade, muitas vezes não sabemos o que está acontecendo, né? E que assim nós ascendemos uma posição um pouco melhor agora para começarmos a trabalhar. Mas trabalhar, sim, sim. Mas vamos falar antes, porque nós não imaginávamos assim, nós sempre ouvíamos falar, lá vocês vão ter novos aprendizados, lá vocês vão ter novos conhecimentos, mas não sabemos de que forma isso procedia, ou procederia. Não é que eu tenha conhecimento, mas eu vou, dentro da pesquisa que eu fiz, eu vou conversar com vocês um pouco. Da mesma forma que existe aqui o berçário, a creche, existe o jardim, o pré-primário, o básico, não é? Existe aí os cursos fundamentais, as escolas do segundo grau e depois as faculdades, lá também é da mesma coisa. A coisa que estava aqui continua, não muda nada. A grande diferença está
em que todas essas escolas lá tratam, não está mais levando instrução, conhecimento para o encarnado, ou seja, preso à dificuldade do corpo físico. Nós estamos agora falando numa escola diferenciada, com novas didáticas, novas técnicas, novos equipamentos, né, novos tipos de ensinamento, porque se trata da evolução agora, nesta fase, do perispírito, do espírito, mas agora com o seu corpo perispiritual, que é muito mais sutil, é muito mais suscetíveis, vamos falar assim, a reter aquilo que nos é trazido lá. Então, as técnicas são totalmente mais avançadas. Né? E da mesma forma, aquele que se encontrava aqui, num estágio já do primeiro grau, vai para o primeiro grau. Né? E um detalhe que eu esqueci de mencionar, aos 7 anos, eles são separados, os meninos das meninas, né? Para poder dar sequência a, aos seus estudos, mas continua da mesma forma, na sua própria evolução de como estava aqui. Como disse, a diferença é a metodologia, a diferença é a psicologia usada, né? A forma como tudo isso vai ser acrescentado na vida de cada um. E tem a escola de engenharia, tem a escola de medicina, tem tudo. Né? E normalmente tem aqueles que são do aperfeiçoamento para espíritos que já tinham determinadas profissões definidas aqui e pela sua própria vontade queira evoluir. Não é? Isso é muito importante. Nós percebemos, por exemplo, na questão de André Luiz, que escreve no livro Nosso Lar, de que o tratamento era para ele totalmente diferenciado da medicina, porque o tratamento não era no corpo físico, não era o conhecimento do corpo físico, era necessário agora o conhecimento do tratamento no perispírito, que é totalmente diferente, novas tecnologias, novas metodologias, equipamento muito mais sofisticado, né? Então totalmente diferente. E desta forma é que existe aperfeiçoamento, existe trabalho para todo o gênero, no campo da eletricidade, no campo da jardinagem, carpintaria, não é? No campo da marcenaria, de todos os tipos que nós temos aqui também existe lá. Nada foge, nada muda. A única coisa é que nós somos então fortalecidos por energias diferenciadas, conseguimos captar, vamos falar assim, as vibrações positivas, existem departamentos para isso, e dessa forma nós vamos progredindo, nós vamos prosperando, né? Cada vez mais. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho com vocês, dentro desse trabalho todo, e não precisa dizer para vocês que tudo lá é diferente, inclusive a vegetação é diferente, não é? Muito mais cores, muito mais vivas, frutas muito mais viçosas, vamos falar assim, árvores frondosas, diferenciadas, e tudo, enfim, é tudo diferenciado. Não tem nada a ver com o que nós temos aqui. Aliás, podíamos dizer que nós temos aqui tudo coisas grosseiras. E animais tem? Também tem, não é? Só que muito mais domesticado, vamos falar assim, muito mais evoluído. Né? E existe, além de tudo isso, existe também escolas de música, de artes, não é? Existe também entretenimento, existe, por exemplo, corais, existe apresentações de teatro e tudo mais que possam trazer então nosso entretenimento. Não é para todo mundo aí, precisa ter um certo grau evolutivo, precisa ter uma certa condição, mas ela é permitida a todos os moradores, vamos falar assim, do nosso lar. Tá? Todos os moradores do nosso lar e aqueles que estão trabalhando, que praticamente, provavelmente todos são moradores, esses todos têm direito a participar de tudo isso. Tá? Mas vamos falar no trabalho. O trabalho é remunerado? Sim, o trabalho é remunerado. Tá? O trabalho é remunerado. E lá também existe uma lei de trabalho bastante, não vou falar rígido, não é? Mas porque tem certa flexibilidade, mas vamos falar assim que é bastante organizado.
tempo de trabalho, pasme, né? Aqueles que tiverem um pouco de preguiça, que se preocupem, mas eu trabalho de 8 horas. Depois nós temos direito a fazer um trabalho extra de 4 horas. Né? Mas tem caso que depende da necessidade, existem espíritos que trabalham 72 horas direto. E, e tudo isso chama-se bônus extra, né? É o bônus hora. E esse bônus hora seria um tipo de moeda para nós adquirirmos bens necessários para a nossa sobrevivência. Por exemplo, para morar lá, preciso ter uma casa, né? Ou alguém que me conceda lá um lugarzinho para mim poder morar enquanto eu não tenho a minha casa. O normal é ter. E como é que se adquire esta casa? Com esses bônus. Depois de alguma quantidade de bônus, nós compramos essa casa. Com detalhe, se nós comprarmos no nosso lar, na nossa casa, no nosso lar, aquela é única. Não tem possibilidade de comprar uma segunda. Né? Ou seja, não vai ter briga quando a gente partir, né, de volta e de retorno. Mas é assim que procede. E a alimentação também é muito fugaz. Não é? A alimentação, existe espírito que tem necessidade de uma alimentação mais sólida, e existe espírito que usufrui da alimentação chamada fluídica. Não existe caso em que apenas a inalação dos fluidos do alimento já é suficiente para sustentar os espíritos que lá se encontram. Curioso, não é? Então é um mundo exatamente igual ao que nós viramos aqui em termos das coisas que lá existem, mas a diferença é exatamente essa, é tudo muito mais evoluído, não tem nada a ver com a nossa situação que nós encontramos aqui. Né? E desta forma é que nós vamos crescendo então. E, nossa, o tempo corre muito rápido, né? E o sistema organizacional, como funciona a organização desse mundo? Ora, a organização do mundo espiritual, tratando-se do nosso lar agora, ela é uma organização ímpar. Nós não tem nada que se compare aqui com eles. Existe ministério? Existe. Existe um governador geral? Existe. Né? Existe edifícios, vamos falar assim, para ministérios e para governança, para governador? Sim, existe. E, para se ter uma ideia, são 6 ministérios, né, que existem lá. E eu vou tomar liberdade, com a permissão de vocês, de ler, e eu vou falar aqui de forma bastante resumida, qual é a função de cada ministério. Então nós temos lá o Ministério do Auxílio, temos o Ministério da Comunicação, temos o Ministério da Regeneração, temos o Ministério do Esclarecimento, temos o Ministério da Elevação e da União Divina. Esses 2 últimos já está ligado muito mais com o plano superior, um plano diferenciado fora do umbral em mundos superiores. Né? E os outros estão aqui no nosso trabalho. Por exemplo, o Ministério do Auxílio atende os doentes de todos os tipos, das suas necessidades, aqueles que sentem as doenças, que relutam, que precisa realmente ser curado para poderem sair desse estágio, para poder ir para um outro departamento. É aí que eles trabalham. E ao mesmo tempo vai preparando eles desta forma, regenerando eles, os problemas que se apresentam pelo espírito, para a reencarnação, né? Tratando então da questão do corpo físico, do corpo perispiritual. Muito bem. Aí temos o departamento da regeneração. Esse é um trabalho que faz a mais variada das coisas que vocês possam imaginar. Não é? Desde grupos que são comandados por eles para poder resgatar espíritos, os espíritos que lá chegam naquelas outras condições que a gente falou para vocês, eles trabalham então com diversos departamentos lá dentro, dependendo da dificuldade de cada espírito, dependendo da condição de cada espírito, né? E eles lá são resgatados. Existe espíritos já com problema psicológico, problema psiquiátrico,
mas tudo no campo, muito mais no campo moral. Não é? Então, o trabalho ali está ligado à questão do campo moral, questão de arrependimento, de elucidações. Ali o trabalho, sinceramente, é um trabalho muito de esclarecimento, não é? Esclarecer o espírito realmente das necessidades, de por que, que ele ali está, o que aconteceu para ele estar, o que está acontecendo com ele, como ele deverá vencer isso. Então é um trabalho bastante amplo. Não é? Existe ali grandes dificuldades, grandes dificuldades. E depois nós temos o da comunicação. O Ministério da Comunicação, ele promove o contato com os habitantes do, da colônia Nosso Lar com os habitantes aqui da Terra. Não é? Mas como assim? Ora, é fácil de entender. Para que haja aqui comunicação dos espíritos aqui conosco, é preciso que haja uma autorização, é preciso que haja um departamento autorizando os espíritos a estarem conosco, ou permitindo, vamos falar assim, que estejam conosco, depende da evolução de cada espírito. Não é? Esse é o campo que nós temos aqui, dos campos da mediunidade, nas suas mais variadas condições, por exemplo, da psicografia, psicografia, da cura, é, da, da mediunidade propriamente dito, da intercomunicabilidade entre espíritos, aqui falando da psicofonia, falamos aqui na questão voltado ao atendimento fraterno também, que precisa de ter essas condições. Né? Ao grupo que são enviados aqui para nós para ajudar-nos, os orientadores, os que administram aulas, os que ministram aulas, vamos falar assim, nas casas espíritas, não só na casa espírita, mas em todos os órgãos, vamos falar assim, religiosos. A gente fala casa espírita porque nós estamos aqui no meio espírita. Mas eles que trabalham tudo isso. Então essa comunicação é feita através deles, a permissão para isso, né? E vice-versa, né? Nossa comunicação também para com eles. Nossa oportunidade de podermos, precisa ter um espírito muito elevado, né? Uma condição muito boa, para poder então poder estar comunicando, agora já não é com o Nosso Lar, mas com comunicações aqui, tendo a oportunidade de conhecer, por exemplo, o mundo ameno, vamos falar assim, o umbral ameno, aquilo que acontece em umas camadas, depende da nossa própria condição, as camadas mais superiores e levando ali, buscando conhecimento, sendo recebido para poder então ter esse tratamento. Depois nós temos o mundo do esclarecimento, né? Olha, Ministério do Esclarecimento. O que faz o Ministério do Esclarecimento? Uma das principais coisas que ele faz é arquivamento, vamos falar assim, do registro sobre as vidas passadas dos espíritos. Ou seja, é lá que fica registrado todas as nossas vidas passadas. E ali também nós podemos ter acesso ou não, né, de acordo com a nossa própria condição, e quem nos dá permissão dessa acessibilidade são exatamente os espíritos superiores de outros ministérios, ou que solicitam a este ministério, né, a oportunidade de a gente então poder rebuscar um pouco nos arquivos aquilo que nós tivemos, algumas reencarnações passadas. Né? Vamos falar assim, a nossa condição, não sei se nós poderíamos chegar a três reencarnações anteriores, algo em torno de 300, 400 anos das nossas reencarnações. Né? E ali fica então registrado tudo que aconteceu conosco, tudo que nós conseguimos vencer, que não conseguimos vencer, nossos erros, nossos fracassos, e tudo fica ali registrado. Interessante, não é? E eu pensava que era rebuscando a memória, mas não é. Então a gente vai cada vez mais tomando consciência de tudo como isso funciona. E aí nós temos os dois últimos que nós consideramos já de uma elevação maior. O da elevação, o Ministério da Elevação, ele responde pela elaboração, vamos falar assim, das
e das realizações de, das preces coletivas e pelo trabalho de elevação espiritual da colônia. O que, que eles fazem? Então eles fazem, de quando em vez, para não falar que é quase todos os dias, eles fazem então esse grupo de preces, né, para poder então mudar, vamos falar assim, espantar ou tirar todo o material deletério que ainda os espíritos que ali chegam possa estar contaminando, vamos falar assim, o nosso lar. Né? Eles são então encarregados de fazer essa eliminação. Curioso, não é verdade? Porque ela não se sublima simplesmente. É uma ação deles, então, pela prece, pela elevação dos espíritos e tudo mais, e aí, claro, pela dissipação, então, do ambiente. Vamos falar assim, purificar o ar. Ele tem outra curiosidade muito importante, que o Ministério da Divina União, os espíritos que ali se encontram, são os qualificados para fluidificar toda a água, magnetizar toda a água que abastece nosso lar. Imaginem vocês, se dá para pensar, ah, o valor da água fluidificada, que muitas vezes a gente não dá valor, né? E vocês mesmos sabem que quando nós tomamos uma água fluidificada, principalmente depois do passe, cada um de nós recebemos a nossa dose, vamos falar assim, desta água, cada um sente um gosto, não é igual para todo mundo. Porque ali está, a água fluidificada foi magnetizada, foi sofreu ação dos espíritos amigos, então para cada um de acordo com a sua necessidade. É tudo no mundo espiritual, no nosso mundo físico, é de acordo com a nossa necessidade. Nós é que muitas vezes não sabemos aproveitar essa, essas oportunidades que nos são oferecidas. Né? E aqui, a nossa irmã veneranda, que nós já ouvimos falar dela diversas vezes, é um espírito evoluído, não é exatamente, não tem a necessidade de estar na colônia nosso lar, mas ela é uma colaboradora e ela faz parte de um dos ministérios, né? E trabalha ali com muito afinco, com muito denodo. E diz a André Luiz que a nossa irmã veneranda, né? E o governador da colônia, nosso lar, são os dois únicos que tiveram acesso, estiveram com nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine a qualidade desses espíritos, né, para poderem ter essa oportunidade. Nós sabemos perfeitamente bem que Jesus é o governador do nosso planeta Terra, é o criador, inclusive, é o idealizador, com um grupo de espíritos crísticos, claro, mas é isso que nós sabemos. Então veja bem que é aqui nesse mundo de espiritual, que nós vamos então tomar consciência bastante é, claro do que nós deixamos de fazer, o que nós fizemos. Lembra que nós falamos, já numa outra oportunidade, que é passado para nós como um VT consciencial. E esse VT consciencial, ele só vai aparecer para nós quando nós estivermos mais ou menos equilibrados. Não é chegar lá imediatamente, não. De tempo em tempo, nós vamos relembrando de cada coisa a mais, e é desta forma que nós vamos tomando consciência de tudo isso. E se tivermos conhecimento espírita, que já foi útil para nós naquele momento, é claro que vai ser muito mais útil quando nós estivermos nessa fase aí, para podermos ascender às novas posições. Olha, pessoal, a gente poderia falar muita coisa aqui, do auxílio e tudo mais, desses ministérios, mas eu resumi. Né? Resumi porque o tempo, nós não temos muito tempo para fazer isso, mas eu recomendaria a vocês dar uma estudada, dar uma verificada, né? Leia as obras de André Luiz, comece com o nosso lar. Mas não é só ler, não. Leia, tenta guardar aquilo que vocês conseguem ler lá. Quando nós terminarmos toda a obra, as obras ligadas a essa questão toda da nossa evolução no mundo espiritual, do nosso crescimento, vocês vão perceber que nós estaremos realmente aptos a quando partirmos daqui
ao chegarmos do outro lado, tomamos conhecimento quase que de imediatamente de que nós somos encarnados. Agora, só não sei se vamos poder só passar alguns minutos lá ou não. Tá? Lembrando que André Luiz, por exemplo, ele conta que ele ficou lá por alguns anos. Né? Existem espíritos que ficam no umbral por séculos. Existem aqueles que apenas passam. Mas André Luiz estava lá. Lembra que, apesar de centenas de pessoas que ele atendeu gratuitamente com o médico que ele fora, ele apenas 15 deles lembraram dele e também vibraram para ele que essas vibrações, essas orações foram contadas no plano espiritual, não é? Além do pedido da mãe dele que já estava no plano superior ao, à esfera do umbral, bem superior, e que também intercedeu para que ele pudesse então receber a benesse. E aí a gente fala assim, então existe um jeitinho? Não, não existe jeitinho. Existe méritos, tá? E pelo mérito daquilo que ele fez, das pessoas que lembraram dele, das orações e tudo mais, é que ele conseguiu ascender, então, ser resgatado, vamos falar assim, para poder trabalhar. E ele começa esse trabalho exatamente no mundo de regeneração. No mundo não, desculpa. No Ministério da Regeneração. E a gente falou muito de regeneração porque o nosso planeta Terra ela está agora entrando no mundo de regeneração. Né? Então, está nessa fase transitória entre o mundo de expiação e prova e o de regeneração. Então, desta forma, nós vamos tomando um pouco de consciência. Isso é que quando nós estamos já morando no nosso lar, quando nós estamos fazendo parte do nosso lar, nós sabemos da nossa necessidade de reencarnação muito mais para ajudar o espírito ou até mesmo até para resgatar débitos, né, das nossas vidas passadas e passar por provas também. Né? Mas passar por provas, sim. E aí sim, na pergunta 268 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao espírito se nós temos que passar por provas durante toda a nossa reencarnação até chegar ao espírito puro, não é? Até alcançar a pureza. E aí o espírito responde sim, até certo ponto, porque depois de determinado momento, quando tiver cumprido todas as provas aqui da Terra, do planeta Terra, não há mais necessidade de passar por provas. O que ele vai fazer é se aperfeiçoar agora, né, vou falar, dentro do nosso lar, e nesse aperfeiçoamento que nós vamos recebendo ali em outros planetas, mundos mais avançados, é que nós vamos então buscando a nossa melhoria. Para vocês terem uma ideia do grupo de pronto-socorro que nós temos aqui no plano espiritual, segundo consta, são 58 casas, colônias e cidades, vamos falar transitórias, para nos auxiliar, nos ajudar até chegarmos aí ao nosso lar. E aí, a partir do nosso lar, você veja bem por onde nós já passamos, e a maior concentração disso está no Brasil, tá? São 58 no Brasil. A maior concentração está aqui. Está em todo o planeta, né? Em todos os mundos, mas a maior concentração está no nosso Brasil, por motivos vários. Né? Lembra de uma coisa muito importante, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Lembra disso. Então, muitos espíritos que aqui estão, que vieram resgatar todos os seus débitos, passar, vamos falar assim, passar por provas, espiar, né? E buscando resgatar tudo, esses, esses são os espíritos, inclusive, da época da descoberta do Brasil, por volta de 1500, todos eles que fundaram, na verdade, o nosso lar, né? Segundo consta. Então, gente, é assim, nós não precisamos ficar reencarnando definitivamente para passar por prova, mas nós temos que sim aprimorar para podermos evoluir, podermos crescer. Então nós vamos retornar para o mundo espiritual, começa por o mundo material, começa todo o novo processo. Só que alguns vai reencarnar na mesma condição, aqueles que se encontram ainda na parte mais baixa desse patamar que nós falamos, não nas trevas, não no abismo, mas já num plano um pouquinho elevado, acima um pouquinho talvez da crosta. O que vai acontecer? Ali, nossa reencarnação é praticamente
comandada pelos espíritos, né? Mas não é que ele vai requerer, né? Ele vai ter que voltar, né? Já no mundo, lá como os moradores do nosso lar, lá não. Eles sabem qual hora que vai voltar, sabe como vai voltar, sabe para que vai voltar. Quer coisa melhor do que isso? Né? Mas da mesma forma sabe que vai voltar, sabe a data que vai voltar, sabe a hora que vai voltar, mas não sabe a hora que vai retornar. Né? E também lembra das escolhas das provas, lembra das escolhas de poder passar por todas as vicissitudes da vida do planeta Terra para vencer. A mesma coisa vai acontecer, apesar de ser um espírito já num estado melhor, mas vai passar por tudo isso. E aí o mérito vai ser contado em conta, vai ser levado em conta. Da mesma forma, é claro que vai chegar no nosso lar numa elevação maior, vai estar talvez trabalhando em departamentos maiores, melhores, né? Para que ele possa se sublimar cada vez mais. E esse é o nosso caminho, esse é o nosso objetivo de crescer para chegar lá. Então, lembre-se de uma coisa: o que é que mais conta? A lei do trabalho, a lei do progresso. Eles estão juntos. Então, lembre-se de uma coisa: quando ele diz que o conhecimento do Espiritismo nos ajuda, o que nos resta fazer? Hã? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa instrução é para quê? Para guardarmos? Não. É que ela nos ajudará muito quando nós estivermos em outros planos da nossa vida. Sabe? Porque os ensinos de Jesus continuam lá. Para se ter uma ideia, o Evangelho segundo o Espiritismo é estudado lá. Não é? Então é muito importante sabermos disso. Então, nós não damos tanto valor assim, então comece a pensar. Tá bom? Gente, um grande abraço a vocês, obrigado. Eu, como eu disse para vocês, são pinceladas. Se vocês quiserem entender, vocês podem buscar nas diversas obras de Kardec, né? E no livro Nosso Lar, nos subsequentes, mas questão de tudo isso nós podemos buscar Kardec por volta, a partir das perguntas 270 e pouco, nós vamos ter muita coisa interessante para a gente aprender. E veja essa questão da pergunta número 165, que se trata, inclusive, da nossa reencarnação. Né? Muita paz, muita luz a vocês, obrigado pela paciência. Espero ter contribuído pelo menos para saber alguma coisa de lá. Então, aquela história que nós vamos ficar tocando harpa, balançando a perninha nas nuvens, isso é história, tá? Vamos tocar harpa sim, se tivermos maestria para tocar harpa, para tocar piano, para tocar violino, violão, claro, tem instrumentos muito mais sofisticados que nós possamos imaginar, não é? Se é da arte, da parte culinária, também tem melhores nessa parte. Então, de todas as formas que nós imaginamos, tem. É um mundo melhor e nós somos a cópia grosseira do que existe lá. E nós nem estamos falando de outro plano, estamos falando do nosso lar, que ainda se encontra no mesmo sistema, embora seja a última etapa, mas do umbral. Então não tenha medo de ir para o umbral. Vamos felizes, tá bom? Muita paz, muita luz. Vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai. Senhor de misericórdia, obrigado pela grande oportunidade. Espero realmente, Senhor, com a ajuda dos amigos espirituais, possamos então abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, solicitando a grande oportunidade de seguirmos fortemente no Espiritismo. Não é que ela irá nos salvar, mas ela irá nos mostrar para que viemos, a que viemos, o que devemos fazer, para onde iremos. Esta é uma grande oportunidade que o plano maior nos oferece, o conhecimento de tudo isto, onde encontramos os caminhos, onde buscar os caminhos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza absoluta, lá encontraremos todos os meios, todas as formas e todos os caminhos que nos levam
a um mundo melhor. E o mundo melhor, sem dúvida nenhuma, é o mundo espiritual. Que a vossa bênção, Senhor, se faça sobre todos nós. Obrigado mais uma vez por esta oportunidade. E permita que possamos ter novas oportunidades, porque, Senhor, quem mais aprende com tudo isto sou eu, que tenho muito a aprender. Que eu ainda sou totalmente obtuso no que trata as questões espirituais, mas com certeza irei abrir os meus olhos, irei abrir os meus sentimentos, meu coração, para uma nova fase. Obrigado pela grande oportunidade. Obrigado. Que assim seja. Obrigado a vocês. Até uma nova oportunidade. Desculpa por ter extrapolado um pouco o tempo, tá bom? Deus os abençoe, Jesus os ilumine.